Atualmente, cada vez mais pessoas se conscientizam de que falar bem em público é primordial em sua vida, sendo uma necessidade fundamental o ato de se comunicar com clareza. No entanto, a ansiedade e o nervosismo são fatores que podem estar presentes em momentos que antecedem uma apresentação. Em contrapartida, o estresse causado pela expectativa de apresentar perante uma plateia nos mantém atentos e, assim, além de sermos capazes de guiar o nosso agir durante uma apresentação, somos também capazes de conduzi-la de uma maneira mais atrativa aos ouvintes. De acordo com o enunciado, a cenário alternativa que se refere aos aspectos relacionados ao auxílio ou manutenção da atenção ou estresse que se antecede a uma apresentação. Então, o que quer saber a questão aqui? Quer saber a opção que possa evitar o nervosismo, entendeu? Que possa te conduzir a uma boa apresentação. Então, o restante, todas aqui que não são as corretas, tá? Elas estão aqui no item 2.1, estresse e comunicação. Esse item aqui fala o que acontece com a pessoa que está nervosa, né? Que está ansiosa para fazer a apresentação. É o que a questão está perguntando, para evitar isso aí, ou então atenuar. Então, a relação que ocorre aqui, ó, por exemplo, ó, é falta de ar. Tem aqui nela, ó, falta de ar. É uma situação que ocorre também. Controle da qualidade vocal. O que acontece? Na qualidade vocal, está aqui também, dificuldade de coordenar fala e voz, né? Dificuldade em manter uma altura, falo forte ou excessivamente fraco, tem aqui também, entendeu? Isso é tudo falta de controle, né? E tem outra aqui também, que é a barreiras verbais, está bem aqui também. Então, são as questões que não são as corretas em relação ao pedido dessa questão. A correta está aqui no item 7.1, que é exatamente você treinar para que você possa atenuar essas características quando a pessoa está nervosa, né? Também aqui, ó, 7.1, que começa no 7, né? No item 7 aqui, ensaie bem o seu material. Entre elas tem obter um feedback honesto de um apresentador experiente, preparar uma versão resumida, não deixar de revisar os seus slides, ensaiar algumas vezes no modo apresentação de slides e praticar diante da câmera, entendeu? Grave alguns de seus ensaios definitivos, não precisa usar aqui, pode ser um webcam, câmera, finge que está diante da prévia e fale para a câmera como se fosse uma pessoa. Então, a resposta correta aqui seria a letra B. A apresentação em público faz parte do cotidiano de muitas pessoas. No entanto, alguns equívocos nas apresentações poderiam ter sido evitados pela simples observação de alguns detalhes que antecedem a exposição e que fazem toda a diferença. Nas alternativas abaixo relacionadas, são expostas técnicas que podem ser usadas para realizar uma boa apresentação, exceto. Então, primeira coisa que a gente tem que ter noção é já notar esses exceto, para a gente não perder a questão. Já fazem isso, tá? Aí está aqui. Onde está todos esses itens aí de boa apresentação? Está aqui no item 7. Começa aqui no item 7, ó. Ensaie bem o seu material. Onde está previsto aqui, ó, planejar sua alimentação, 7.1. Aqui, ó, planejar sua alimentação. Isso é um item que precisa ser feito, né? Como ele está falando, exceto, né? Gravar seu ensaio. Vamos lá. Fluxo de apresentação. Filmagem, ó, sua palestra será filmada. Tá? Esse slide, reproduz todos os arquivos de mídia, confirme o tipo de projeção. Tudo isso aqui é para gravar. E o próximo aqui, ó. Deixar de revisar seus slides. Deixar de revisar seus slides. Onde tem isso? Tá aqui também, ó.
Então, aqui está falando aqui, ó, deixar de revisar seus slides. Pô, isso é absurdo, né? Mas para efeito de recordação, relembrar, tá aqui, é não deixar de revisar seus slides. Tem que dar uma olhada, pô. Bom, qual o próximo aqui? Antever problemas tecnológicos. Então tá aqui, ó, no 7.1, né? Pau do assento, fluxo de apresentação, filmagem, ó, prever problemas tecnológicos, 7.2, está aqui. Então, é, resposta que a gente deveria marcar é a letra C, deixar de revisar seus slides. Tá? A gente tem que rever os slides, certo? Então, questão C da segunda questão. Como na elaboração de uma peça teatral, as nossas apresentações também devem seguir uma estrutura para que possam fazer sentido aos espectadores. As alternativas abaixo elencadas relacionam-se à estrutura de uma apresentação, exceto, aí de novo, ó, exceto. Anota isso para não perder a questão, exceto. Bom, escolha uma. Essa questão ela está voltada, baseada no, no, no e-book 2, Comunicação, Técnicas e Recursos, que é o item 2, regra de três. Fazer uma boa apresentação exige uma preparação e um momento da criação. É a fase mais delicada de todo o processo. É quando você precisa refletir para definir o conteúdo que irá expor e os objetivos pretendidos. Por isso, esse material estrutura-se com uma das metáforas de apresentação predileta de Steve Jobs, uma peça em 3 atos. De fato, uma apresentação de Steve Jobs é muito parecida com uma peça teatral. Aqui, ó. Uma apresentação elaborada, com requinte muito bem ensaiada, que informa e inspira. Que no caso seria a preparação, tá aqui, ó. Não está falando exceto, ó. Preparação, design, refinar e ensaiar. Então, da preparação para essa peça teatral, não existe objetivo, só existe esses 3 itens, então. Então, a resposta a se colocar aí seria a letra A, certo? Valeu. Questão 4. Vamos lá, questão 4. Dentre as alternativas listadas abaixo, assinale aquela que está em desacordo com a fase de preparação de uma apresentação. Então, essa questão está voltada ao e-book 2, Comunicação, Técnicas e Recursos, que está aqui na preparação. Vamos lá. Foco no apresentador. Se você fazer aqui, ó, o percurso até o final da preparação, né? Até o final aqui, ó, que o seguinte é design, né? Você vai observar que não fala nada sobre foco no apresentador. Então, essa questão, além de ser muito grosseira, a resposta, vamos dizer fácil, né? Ela não se encaixa aqui no negócio de preparação, entendeu? O foco é no objetivo, que é aqui, ó, que faz aqui, ó, por que devo me interessar? Ele faz a pergunta no local do ouvinte, a pessoa que vai se apresentar. Então, esse é o foco no ouvinte. Que problema de minha audiência eu posso resolver com minha apresentação? Certo? Para que não tenha choque de ideias, entendeu? Aí vem mais embaixo aqui, ó. O que eu quero que as pessoas concluam, o que eu quero que as pessoas sintam, como quero que as pessoas ajam após a apresentação. É a visualização do todo, entendeu?
Eu construí lá de correto, é bem assim, os grandes já previsualizam, planejam criar ideia muito antes de abrir o software. Isso aí não é bem o foco aqui da resposta, mas está aqui no item apresentação. A partir de um bom roteiro, é você criar uma comunicação que faça sentido. Então, visualização do todo, entendeu? Então, a resposta que a gente deve colocar aqui nessa questão 4 é foco no apresentador, letra A, tá bom? É isso aí. Para a quinta questão, tá aqui, ó. 1T, Antônio foi incumbido de produzir um texto alusivo a uma das solenidades de sua unidade, mas teve dificuldade para redigir tal texto. Um de seus companheiros disse que o texto estava denso, difícil de ser compreendido pelo eleitor, apesar de sua tentativa de estabelecer essa relação de inteligibilidade entre interlocutores. O fator de textualidade que um Antônio esqueceu de observar nesse caso foi aceitabilidade, né? Porque intextualidade é supervisão de um texto literário a outro, entendeu? Influência de um texto sobre o outro, não é o caso. Coerência, qualidade ou condição de coerente, né? O texto está difícil de ser entendido, mas a ideia estava coerente. Só que estava um assunto acima assim, do público, né? Coesão, mesma coisa, né? Unidade lógica, coerência de um pensamento de uma obra. Poderia ser uma outra questão essa aqui, a coesão, tá? Podia ser essa. Intencionalidade, característica do que é intencional. Ele tem intenção, certo? Ele tinha intenção, tinha intencionalidade. Só que o texto não tava à altura dos ouvintes, certo? Então, o que sobrou foi a aceitabilidade. Entendeu? Era um texto, está falando aqui, difícil de ser compreendido apesar de sua tentativa de estabelecer essa relação. Então, não estava aceitável, tá? Essa seria a resposta dessa questão, letra A. Para fechar, a sexta, o suboficial SAD Campos é responsável pela supervisão dos documentos expedidos pela seção pessoal de sua unidade. Houve necessidade da confecção de um relatório de prestação de contas para agentes de controle interno do GAP, a qual a unidade está subordinada. O suboficial Campos solicitou ao TZS Novaes que redigisse a minuta desse relatório, tendo em vista a familiarização com o setor. O suboficial Campos já recebeu o documento, percebeu que havia trechos extensos, com muitas ideias, e outros trechos muito fragmentados, com ausência de ideias. Com o supervisor do setor, chamou o TZS Novaes para orientá-lo quanto à organização dos parágrafos do relatório. Que conceito se aplica neste caso à orientação do suboficial Campos ao 3S Novaes? Escolha 1. Bom, parágrafo é uma junção de ideias, todas apresentadas de forma justapostas, podendo ou não haver encadeamento entre elas. Pô, todas têm que estar unidas, né? Parágrafo é uma estrutura textual que busca embelezar o texto. Não, para por aí. Parágrafo não é para embelezar texto. Faz parte do corpo, né? Não é supérfluo. Parágrafo é uma unidade linguística dotada de ideias, que pode ser explicada todas no mesmo passo, desde que cumpra as características de observar o número de linhas permitido. Não, aí matou. Parágrafo é uma composição constituída por um ou mais períodos que desenvolve uma ideia nuclear, a qual se agregam ideias secundárias, relacionar logicamente e semanticamente essa ideia nuclear. É essa aí, entendeu? Então, a sexta seria a letra D. Vamos ver a letra E. Parágrafo é uma característica que se aplica aos textos de forma rígida, inclusive com número de linhas definido de novo, número de linhas. Então ficamos com a letra D. Então fechamos aí os comentários sobre as questões. Tá bom?
Valeu, até a próxima.